Você vê até quem não tem rabo preso com a Ivone e quem não tem rabo preso com a Natasha, a Ivone lá, a falsa chefa dos demônios, com a Josiane lá com o Domingo. Quem não tem rabo preso com a Natasha, a Zardina, com o Zardino que tá envolvido, foram morrendo tudo dentro das inocências, cara. Pra que a Natasha com a Zardina, com o Zardino foram passando tudo pendente em troca de fazer falsas denúncias contra mim pra ajudar a Laurina ir pra casa da moradia, meus filhos pro abrigo. E não pararam de complicar a minha filha, meus filhos, meus netos, e não pararam de ir complicando até que é inocente. Pois humanas e humanos que foram recebendo esse direito pendente da mão da Natasha com a Zardina, com o Zardino, só iam matando depois vocês tudinho como se fosse pegando de volta. Como se tivesse que devolver tudinho pra Natasha com a Zardina, com o Zardino, como se pertencesse a Natasha com a Zardina, com o Zardino, não pertence. Nem mesmo a vida das crianças, dos adolescentes, adultos e idosos não pertence a Natasha com a Zardina, com o Zardino. Mas as minhas nações, minha geração, tá no nome da Natasha e do Diego. Porque diz que foi ele que, como o homem não aguentou, a Natasha tá se jogando, se esfregando em cima dele, já combinado com a Ivone o Domingo e a Zardina com o Zardino. E aí ele, como homem, não aguentou, manteve relação com ela, disse que ela era bicha, então tá com ele. A tal da honra dela, a tal da senha dela, que não é de fartura porra nenhuma, é da miséria, tá com o Diego. E aí ela tá como se fosse nomeada e promovida e escolhida, aí tá lá como mãe da minha filha, do meu filho e avó do meu neto, e a minhas nações, minha geração, no nome dela e no nome do Diego. E aí quem tá lá no trabalho de ajudando, roubando, é aquela Ardina que foi escalar na academia, que chama de lixeira e sujeira e bicheira pra ela, que é a Josiane. Nesses 25 anos facilitando mais o trabalho, procurando endereço ou fazendo o que vão fazendo para ir roubando, para ir passando. Tanto para Natasha como a Ivone, a Zardina com o Zardino, que tá lá o Diego e o Eric envolvido no meio. Que tá lá a tal da Zélia, a Jo, filha da Zélia, e pessoas envolvidas. E o Thiago sabe que na hora que mataram o pai dele, ele não tem nem nome nem sobrenome do pai dele, nem um centavo de direito. Entendeu? Teve gente que falou assim. Teve gente que falou o seguinte. Não, porque é a Natasha com o Júnior, filho do Marconi. Pois é. Mas aí o Júnior, apesar do que ele aprontou, mas é como se fosse vítima, cara. E o Diego, ele deveria prestar mais atenção na desgraça que ele considera como família, do tipo da Ivone, a Natasha, a Josiane, a Josiane e a Zardina com o Zardino. Tanto ele e o Eric. Entendendo? Tá entendendo? Eu nem morri para deixar meu testamento para Vitória, ó. Colocar a primeira parte da minha filha Blá Vitória, a segunda da parte do meu filho Matheus, ó. A segunda parte colocaram no nome do filho da Érica, do Matheus, filho da Érica. Eles têm rabo preso com quem? Além da a filha do Mazinho do Olho Grande. Quando coloca a filha do Mazinho para aparecer de ouro, só tem o cu também já. Só quem pode ajudar o seu Oscar é o Moisés mesmo. Por isso que já queriam matar o Moisés e ela queria assumir o lugar do Moisés ainda como herdeira do seu Oscar. O avô do Moisés. Entendeu? Olha, o que a Zardina, o que a Natasha com aquela Ardina que foi escalando na academia, o que a Zardina com o Zardino fizeram, envolveram o Juninho, aquele que o Matheus ia trabalhar com ele, que tem uma eletrônica que falaram que não era pra ele descobrir esse endereço aqui, nem eu. Ó, ele é vítima daquela Ardina que foi se escalar na academia e da Zardina com o Zardino. E o que a Zardina com o Zardino foram fazendo, dependendo de ter envolvido ele,
ou não, foram jogando a culpa tudinho pra cima do Elvis Antônio Rocha, que tá com a Marcia Coutinho, e o Josué, que tá em Manaus numa cadeira de roda. Entendeu? É por isso que diz que deram logo o tipo de mistura de veneno pro Antônio, que era pai dele morrer, pra depois se livrar dele, pra ele não abrir a boca. Até mulher que se envolveu com ele sendo humano, iam matar tudinho. Iam matar sua mulher todinha pra roubar direito. Já quem tava complicando o Elvis Antônio Rocha e o José, que tá numa cadeira de roda, é quem tava usando a identidade deles, que não era pra ter sujado o nome deles nem do pai da Vitória. Sujaram todinho. E a identidade dele não tava com o Matheus. Olha o que fizeram. Quando pegaram os documentos da mamãe que tava comigo e o meu registro, que eu acho que eu tava com 2 meses grávida da Vitória, olha o que foram fazendo. Já foram. Depois que falsificaram meu registro, foram falsificando. Quando falsificaram o meu registro e o meu DNA, já foram falsificando o registro da Laurinda, da Sara Jane, do Alexandre, do Carlos Daniel e o DNA também. Aí foram falsificando o registro de nascimento da Laurinda, o registro de nascimento com DNA da Laurinda, da Sara Jane, do Alexandre, Carlos Daniel, Matheus, Moisés, Gabriel, Ávila, Vitória e o Benjamin. Agora a tal da cafetina lá, com as cafetinas e os cafetinos, vocês vão se lascar todinho por ter rabo preso com a Zadina, com o Zadino, tanto pode ser a Zadina com o Zadino e vocês a tal da capetina e as capetinas e capetinos. Do que vai servir o meu registro de nascimento, meu DNA, da minha filha, dos meus filhos, dos meus netos, assim, que nem da humanidade inteira? Pra que vai servir? Já que a cafetina, as cafetinas e cafetinos, você não tem nem nome nem sobrenome, cara. Era uma garantia que se a Natasha com a Zadina, com o Zadino e cafetinas perdesse, vocês iam usar. Continuar usando esse endereço. Meus documentos, cartão é DNA da minha filha, dos meus netos. Do que ia servir para vocês? Vocês iam comprovar que sou mãe de 9 filhos e avó de 5 netos? Como é que vocês iam comprovar que vocês é eu? Que a minha filha e meus filhos, vocês são a mãe? E até as minhas netas e meus netos, vocês são a avó? Porra, dá licença, cara. Hã? Se a Ivone fosse tão rica com o Domingo e a Natasha e Jussiane e a Zardina com o Zadina, nem esse endereço aqui de casa não tava usando igualmente a cafetina com as outras cafetinas e cafetina os outros cafetinos, cara. Diz que o cara que é enforcado, não sei se é o pai da Francinete Maria da Silva, outro que é enforcado, que tem que ajudar com a ilusão pra poder a Ivone aparecer de ouro lá com a Zardina com o Zadino. É? Tem que passar pro computador da ilusão que tá com o Domingo, que o Marconi tá ajudando. É, tem que ver os amantes da Ivone. Quantos pilantras ainda tá ajudando? Assinando a sentença de morte da família inteira, das esposas, das mulheres, das ficantes, dos filhos, até dos netos. Não adianta não vocês desenvolver alguma coisa e dizer que eu tô mentindo, que eu não tô não. Então pronto. Outro falando, não importa se as nações dela, a geração dela tá no nome da Natasha e do Diego. Importa sim. Que é bom as cafetinas, os cafetinos. É bom que a cafetina com as cafetinas e cafetinos e família, vocês fiquem sabendo. A Polícia Militar, Civil, Federal, que é da Justiça do Governo da Humanidade, é bom ficarem sabendo. Que não tem nada que envolver o Matheus, lá o capanga do pai do Benjamin. Envolver minha filha, meus filhos, meus netos. Não adianta nem envolver o pai do Benjamin. Não adianta nem envolver as autoridades. Não adianta envolver o com a minha filha, meus filhos, meus netos, as autoridades com a humanidade. Não adianta não. Se tá no nome da Natasha e do Diego, o Diego já sabe o que vai acontecer com ele. Então a família dele vai degolar, esfaquejar, esquartejar a Natasha, com a Jussiane, Ivone e Domingo. Casardina com o Zadino que tá envolvido em fazer isso aí com o Diego. O Diego não é filho da Ivone? É igual o Eric, não é filho da Josiane.
E a Luzia sabe muito bem o menino que ela criou. Ela sabe quem são os pais dele, né? Agora ele tá na mão da Zadina com o Zadina, igualmente a Luzia com a Chica e família toda assim, que nem a Cafetina lá com as outras Cafetinas e Cafetina com os outros Cafetinos e família tá toda na mão da Zadina com o Zadino pra morrer tudinho por causa das construções. E o que é pendente que colocaram no nome de Humanas e Humano Papo, em troca de fazer o que passaram a fazer. Então, pronto. A Ivone insistiu pro pai do Benjamin dizer que saiu a primeira vez com ela, que tinha tirado, desonrado ela. Nada, quem ficou a primeira vez com ela foi o marido dela, que casou com ela. Tá com ele a tal da honra dela. A tal da honra da dignidade dela tá lá. Se fosse uma senha, é da desgraça. Então, se o marido dela fosse o pai do Diego, com outra mulher, então foi a mulher que ela matou lá pra Manaus quando ela fugiu com o Domingo, trazendo o Diego pequeno e não trouxe a menina, filha do irmão dela, que ela deixou com a Josiane pra lá pra Manaus. Você não tinha dinheiro pra pagar a passagem ou comprar leite e massa pra menina. Agora tu imagina o tamanho da pobreza da Ivone e do Domingo, já, de quem já se envolveu pegando já o recibo de compra e venda e querendo se apossar desse pedaço de terra com esse endereço. Acho que a Ivone não tinha nem dinheiro para pagar a passagem, porque não tinha dinheiro para comprar leite, máxima madeira pra menina, porra. Dá licença, cara. A Cafetina lá com as Cafetinas e Cafetinas, os Cafetinos. O que é que vocês estão esperando da mão da Ivone e da Zadina com o Zadino? Ainda coloca a Ivone pra aparecer de ouro com a Zadina com o Zadino. Você não tem um pingo de vergonha na cara de vocês? Mandaram a Ivone criar vergonha na cara, que a menina que ela deixou lá com a Josiane pra banda de Manaus, nem passagem não pagava, assim que nem o Diego, que era pequeno, não pagava passagem. E ela não tinha peito pra dar de mamar pra menina? Diz que nem dinheiro pra pagar e passagem não tinha. Vieram nas pressas depois de esfaquear a mulher tudo lá pra banda de Manaus. E quando a família da mulher descobrir que a Ivone tá aqui atrás com o Domingo, é claro que lá de Manaus a família da mulher vem se vingar dela mesmo. Aí queriam saber se a mulher que foi esfaqueada lá pra Manaus, se é a mãe do Diego. Ou se era alguma amante do irmão dela. Ou que abria a boca e falar pro marido dela que a menina que nasceu era do irmão dela. E não do marido dela. Então tá lá com o marido dela, a tal da honra dela, a senha lá da tal da honra dela, que é da desgraça. E com o Diego tá a tal da honra da Natasha, que é a miséria. Por isso que mandaram o pó pra vida do Diego, mas da Natasha com a Ivone e a Zardina com o Zadinho que tá envolvido, não. É a mesma coisa com o Eric. O que vai ter dó do Eric? Esse negócio de cacetar não sei quem, na hora que eu for fazer café, jogar bifede pra mim, não sei pra quê. Vai enfiar no cu de vocês pra lá. Fizeram isso com o Diego, porque se o Diego se interessasse por mim, aí o plano do Domingo com a Ivone, Natasha e Josiane e o pai da Josiane lá com a Zélia, a Zadina, com o Zadino, com a mãe da Ivone, Linda Ramos, ia pôr pras águas abaixo. Aí amaram pra cima do Diego, da Natasha se jogar em cima dele lá, no quarto dele lá. Ela saía do quarto que ela tava dormindo, ela saía e ia pra lá pro quarto dele, se jogar, se esfregar nele. É falsa irmã dele, a Natasha, falsa irmã dele. Acho que a Josiane também, falsa irmã dele. A Natasha e a Josiane é falsa irmã dele, a Natasha e a Josiane é falsa irmã do Eric também. É?